Namastê, leoninos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente fazer a sua mandala astrológica para 2022. Eu tenho aqui os arcanos maiores do tarô. Eu vou tirar 12 cartas, uma para cada casa astrológica e uma 13ª carta, que vai ficar sendo o arcano regente do seu ano. E eu vou deixar separada, né? Só vou voltar para interpretar essa carta no final da leitura, tá? Então vamos lá. Só um recado: deem preferência ao signo ascendente, tá? Eu já vou explicar por quê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sol, Torre, Diabo, Amantes, Estrela, Lua, Imperatriz, Sacerdotisa, Julgamento, Papa, Pendurado e o Mundo. E a 13ª carta, a Temperança, que eu vou deixar aqui separada. Motivo para dar preferência ao ascendente é porque a mandala ela vai fazer às vezes das casas astrológicas do seu mapa natal, tá? Então, se você tem a hora certinha de nascimento, dê preferência ao seu ascendente. Se você não tiver, você pode assistir ao signo solar. Pode assistir ao signo solar como um complemento, tá? Então vamos lá. O Sol para a sua casa 1. O Sol é o seu regente, o seu representante. O que eu entendo dele aqui nessa posição? Em 2022, você vai se sentir muito pleno, cheio de si, vamos dizer. É um ano em que você precisa brilhar. E aqueles de vocês que são de fato ascendente Leão, ainda mais, porque o ascendente ele é essa parte nossa que está à exposição. Ela é o que a gente mostra para o mundo. Vocês vão estar preocupados com a aparência, vocês vão estar preocupados em fazer com que os outros consigam captar quem vocês são a uma primeira vista, né? Vocês vão querer que os outros entendam a sua essência. Muitas vezes, quando a pessoa ela tem um signo ascendente que tem uma vibração totalmente diferente do solar, ela passa por um certo conflito porque ela é de uma forma e as pessoas enxergam de outra. Às vezes até uma forma oposta, né? E é um conflito a pessoa precisar lidar com essa máscara que o ascendente é muitas vezes. E algumas pessoas sentem, inclusive, que são mal compreendidas. Aqui no caso, vocês vão precisar se exibir em toda a sua plenitude. E eu não estou fazendo referência aqui à exibição num sentido negativo, pejorativo. Pelo contrário. O Sol aqui nessa posição também fala para mim que vocês vão estar com bastante energia disponível, né? Porque o ascendente também fala do corpo físico. A gente vai complementar quando eu for falar sobre a casa 6, que também trata de saúde, mas a princípio, né,
vocês vão estar com bastante disposição para os seus afazeres em geral. E é preciso falar uma outra coisa. O ascendente, ele é um carro-chefe, vamos dizer, da mandala. É ele quem puxa a mandala, né? Quem leva ela até o topo, que é a casa 10. Então o Sol aqui diz para mim que vocês vão ter a sensação de que estão conseguindo fazer muitas coisas e cumprir muitas coisas durante o ano, né? Não tem porquê dizer que não está conseguindo realizar alguma coisa. É um ano de realização e vocês vão ver isso até o fim. Em especial porque tem o mundo ali na casa 12, né, que eu já vou chegar nela. Eu vou deixar o Sol aqui, se eu precisar fazer referência a ele outra vez, né, vou fazer. Vocês têm a Torre na casa 2. A Torre, né, aquele arcano, né, que todo mundo teme, né? Tem outros bastante temidos, mas a Torre é um dos mais temidos. O que eu estou entendendo aqui de Torre em casa 2? Tá me vindo à mente a questão de Urano em Touro. O Urano em Touro, ele faz quadratura, né, com o seu Sol ou o seu ascendente. O que significa que a energia de Urano em Touro está colocando em xeque, entre N coisas, também os seus valores internos, tá? A gente está fazendo aqui uma leitura geral, não tem como eu ver o mapa astrológico de todo mundo. O que tem aqui de mais disruptivo, nem sei se essa palavra existe, que tem aqui de mais disruptivo, se não existir, vai ficar existindo, é a maneira como você vai lidar com valores, e aí a gente inclui também dinheiro, lógico, porque o dinheiro ele é uma convenção que a gente criou que está ligada a valores internos e externos que a gente vai ver depois. É interessante aqui retomar o Sol na casa 1, porque para você conseguir transmitir para o mundo exatamente aquilo que você vai precisar rever valores. Não é porque você vai ter que fazer algum tipo de concessão para outras pessoas, não. É porque tem certas revisões que ficaram para trás, você deixou de fazer por medo, por comodismo, né? Por sentir que respeitar uma certa tradição sua é melhor. Eu estou falando aqui com um signo fixo. Todos os signos fixos, eles têm questões com mudanças, e em especial mudanças radicais, que é o caso aqui da Torre. A Torre na casa 2, ela pede prudência. Evidentemente, você não vai poder fazer loucuras com o seu dinheiro. Ela pede uma nova visão para que você consiga enxergar, inclusive, outros talentos. E se você tem deixado dons e talentos que você sabe que você tem para trás, 2022 vai trazer alguma situação limite para que você assuma o seu poder, os seus dons, os seus talentos de uma vez por todas. Não vai ter como você deixar as suas capacidades para trás. O que acontece com a energia da Torre? Como é que a gente lida com ela de um jeito positivo? Quando você está atrás do seu autoconhecimento, quando você está sempre em busca de ser uma pessoa melhor, aquela história de ser a melhor versão, podemos dizer assim, quando você está sempre se olhando, se observando, buscando crescer, não há nenhum motivo para você temer a Torre, porque você
já está fazendo um trabalho interno. A torre, ela é um alerta quando a pessoa ela está num lugar de comodismo muito grande. E aí a vida vem e coloca situações para tirar a pessoa do lugar. Isso aqui é saída da zona de conforto. Você vai repensar as formas como você faz dinheiro. Eu estou falando faz dinheiro porque existem outras formas de você ter dinheiro que não só trabalho. A gente vai falar de trabalho em outro momento. Eu estou separando as coisas. Eu estou falando só de valores internos e finanças, que estão intimamente ligados, porque a pessoa ela só consegue administrar bem dinheiro e ter uma quantidade X de dinheiro quando ela reconhece o próprio valor. E isso fica muito nítido, né, quando a pessoa ela é empresária, autônoma, profissional liberal, enfim, quando ela está cuidando ali da sua gestão interna e externa. Quando a pessoa é funcionária, ela consegue enxergar isso melhor quando ela vai lidar com algum tipo de aplicação, né? Mas é como se fosse um olhar, né? É um olhar mais especializado. De qualquer maneira, independente da sua atividade, mesmo que você não trabalhe fora, independente do que acontece para chegar o seu dinheiro do mês, você vai precisar olhar de uma outra forma, não vai poder ter comodismo. Você pode, inclusive, pensar em outras fontes de renda, fontes complementares, e, inclusive, ter ideias criativas que você não teve antes. Por que não aconteceu? Talvez porque você não tivesse pronto, né? Não era o momento certo. E aí vem uma oportunidade inesperada que você tem que estar de coração aberto para conseguir agarrar, em que aí você revê conceitos a seu respeito e o que você faz para administrar tudo aquilo que chega até você. As recompensas pelos seus dons e talentos. Se você começa a pensar sobre tudo isso desde já, você não precisa passar por nenhuma lição dura da vida. As lições mais duras vêm para as pessoas mais resistentes, porque ela fica ali lutando bravamente contra qualquer tipo de mudança. Não vai ter como fazer isso em 2022. Nem tapar o sol com a peneira, né? Fingir que não está acontecendo, nada disso. O diabo, para a vibração aqui da casa 3, aqui existe, eu estou conseguindo perceber duas vibrações diferentes para essa casa e mais preponderantes para a maioria de vocês. Primeira coisa é prestar atenção com relação ao lado sombrio das pessoas que você tem no seu entorno, com mais ou menos intimidade, e aí você precisa pensar assim: irmãos, primos, vizinhos, as pessoas que fazem parte do seu cotidiano, não necessariamente de trabalho, tá? Aquelas pessoas que estão ali nas suas imediações. Você vai estar muito sensível aos aspectos sombrios dessa pessoa. Não é que você tem que ficar dando lição de moral nem coisa que o valha. Você não vai ter que ficar se metendo na vida de alguém que não te chamou ou que você não tem interesse em fazer isso. Não é por aí. Você vai prestar atenção ao lado sombrio, vamos falar assim, ao lado sombrio de outras pessoas, mas isso vem como lição para você, né? O ideal é que seja assim, não para você perceber alguma coisa em tom de fofoca, né? Você vai estar mais sensível porque às vezes
em termos de missão, é mais fácil a gente olhar o que acontece com o outro. Tudo bem, desde que você observe o outro e olhe para si, ao invés de você ficar tentando julgar. E aí, em especial na casa oposta 9, tem a carta do julgamento. Você também estará sendo julgado, né? Julgado por quem? Por você mesmo. Então, se você prestar a devida atenção ao que está te chamando numa pessoa que você acha que é negativo, tenta observar se você tem essa característica ou comportamento, porque na verdade aquela pessoa ali, ela está te ajudando ao invés de te atrapalhar. Ela está te dando um aprendizado. Outra questão dessa casa, totalmente diferente, outra vibe. É interessante para você em 2022, você se permitir passeios e viagens curtas, tá? Você vai querer coisas assim, opções dinâmicas, tá? Não é que as viagens internacionais estejam proibitivas, você até vai ter interesse, mas eu vou falar mais sobre isso quando eu chegar na casa 9. Mas você vai dar preferência, e é ideal que dê preferência a passeios e viagens curtas, em termos de tempo e em termos de distância também. Uma viagem assim de fim de semana, de feriadão, uma coisa assim para você espairecer, relaxar e se divertir. Isso vai ser importante. Para você, inclusive, desestressar de qualquer tipo de preocupação lá com a casa 2, tá? Você pode até dizer, mas aí se eu estou com preocupação, com relação a dinheiro, você está falando que eu tenho que viajar. Viajar seria uma opção. Pensa em termos de lazer. A gente vai falar mais de lazer daqui a pouco. Pensa em colocar na sua vida diversão, porque você vai precisar disso. E se a gente for lembrar do Sol na casa 1, a sua natureza é solar, a sua natureza é a alegria. Então você vai precisar de ferramentas para redescobrir, entrar em contato com essa alegria de novo, tá? E passear, viajar é uma ferramenta, né? São ferramentas, são recursos possíveis. Aqui, amantes na casa 4. Aqui a gente tem algumas questões. Em termos gerais, possibilidade de você decidir viver com alguém, pelo menos você refletir a respeito disso. É importante ressaltar que a carta dos amantes, ela é um princípio de dúvida, de incerteza, então você não vai ter a resposta imediata. Você vai precisar examinar, refletir sobre isso. Não que vá ser impossível você ter algum tipo de compromisso, pelo contrário, mas você vai querer pensar e sentir o que está acontecendo antes. Você não vai querer tomar qualquer tipo de decisão impulsiva. Aqueles que já têm um compromisso, que já vivem com um parceiro ou uma parceira, vão repensar questões da sexualidade, né, como é que estão vivendo a intimidade, vão pensar também a respeito da possibilidade de abrir o relacionamento para outros parceiros ou não. Pode ser que alguns de vocês saibam de algum tipo de relação extraconjugal, e em casos, sim, para uma minoria, tá? Mas isso pode acontecer. Isso não vai determinar o fim da relação, mas determina que tem ali um ponto de conversa, tá? Tem um ponto de conflito,
É lógico que eu estou fazendo uma leitura geral, não substitui uma tiragem particular. Então tem uma parte, né, uma minoria de vocês que vai trabalhar essa questão aí de terceiras pessoas, tá? E isso, você tendo consciência disso ou não, né? Você tomando consciência disso ou você querendo conversar com seu parceiro ou parceira sobre essa coisa de abrir relacionamento. E, de qualquer maneira, para a maioria, né, conversas sobre a intimidade. É lógico que vocês não vão querer ficar só conversando, mas tem pingos nos is aí para serem colocados, tá? Aqui, a carta da estrela na casa 5, ela complementa essa questão, porque a casa 5 é uma casa de prazeres. Então, aqui existe abertura para viver a sua casa, porque a sua casa é a casa 5, a casa do Sol, a casa de Leão, em plenitude, tá? Então, você vai conversar com parceiro ou parceira, vai inserir essa pessoa na sua vida social ou reinserir, porque pode ser que vocês estejam sentindo algum tipo de afastamento ou de isolamento, alguma coisa assim. Tem abertura aqui para a vida social em geral, você sair com parceiro ou parceira, sair também com amigos, sair com colegas, receber gente em casa, agitar, né, esse ambiente social. Tanto você indo para algum local ou você recebendo pessoas na sua residência. Tem aqui um toque de esperança, né, do seu ponto de vista, porque a gente sabe que as pessoas elas estão ainda com certos receios e restrições, né? Vocês sabem que tem palavras que eu não posso falar nos vídeos, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas tem aqui um resgate, né? Um resgate de partes da convivência social que muitos deixaram para trás por N razões. Tem um porém, né, por conta da casa oposta, casa 11, que está com pendurado, que depois eu vou falar, mas o que eu posso adiantar é que vocês vão querer estar em círculos mais íntimos, ok? E aqueles de vocês que queiram filhos, tá? Eu não tô falando aqui de gravidez indesejada ou não imaginava que essa gravidez fosse acontecer agora. Tô falando aqui com aqueles de vocês que sabem que querem filhos, né? E que o parceiro ou parceira também quer. Vocês vão estar abertos a conversar sobre isso, mas não é só conversar. Tem aqui uma possibilidade muito grande de que aconteça esse nascimento de fato, tá? Então a chegada de uma criança, né, de um filho, para muitos de vocês. Aqui a Lua na casa 6. A casa 6 ela é a casa de Virgem, ela fala da sua rotina em geral e a gente inclui aqui trabalho e os cuidados com a saúde. Eu vou começar falando da saúde. Eu tinha dito lá na casa 1 que você ia estar com muita energia disponível. Ok, o que já é ótimo. Agora você vai precisar prestar atenção à sua saúde emocional. Você vai estar sujeito a uma flutuação nas suas emoções. Você vai estar sensível. Eu já tinha falado isso ali na casa 3, porque você vai estar observando as sombras das outras pessoas. Isso não é à toa, isso é para trazer algum tipo de reflexão para você mesmo, para a sua vida cotidiana. Aqueles que desejarem e puderem fazer algum processo terapêutico em 2022 vai ser excelente, porque
é ali o seu inconsciente inserido no cotidiano. Você vai conseguir extrair muito, né, daquilo que tem dentro de você. Você precisa estar atento aos seus sonhos, ao seu universo interior, à intuição. A intuição em especial vai estar bastante afiada, no sentido de ajudar e até mesmo interferir no seu cotidiano e nas escolhas que você faz. Com relação a trabalho, toma cuidado com excesso de trabalho e síndrome de burnout, tá? Toma cuidado para você não querer abraçar o mundo com as pernas. É prudente que você deixe que o trabalho ele se dê de um jeito um tanto flutuante. Você vai precisar saber quais são as horas de parar. Você vai precisar desfrutar um pouco mais. Aí tem a questão que a gente viu ali nas casas 5 e 4, os momentos de lazer, de prazer, de diversão, de alegria, de distração. Mas ao mesmo tempo, como a vida não é só feita de distrações e vocês vão estar ansiosos por conta desse estímulo para sair da zona de conforto, pode ser que acabem se sobrecarregando de trabalho para não ter que pensar em alguma coisa. Não é legal. Não é legal fugir do que está vindo, né, de informação, mas vocês vão ter que saber a hora de descansar, a hora de parar, tá? Não só no sentido de tirar férias, aquilo que eu tinha falado, fazer um passeio, não só isso, mas dentro do cotidiano, tá? Para que vocês não sobrecarreguem o seu emocional. Num certo sentido, vocês vão estar à flor da pele. E a parte do seu mapa onde está Câncer vai adquirir uma certa importância. Então, aqueles que são ascendente Leão, casa 12, tá? A Imperatriz na casa 7. A casa 7 é a casa das parcerias, que podem ser parcerias de trabalho ou parcerias pessoais. Eu prefiro dizer que a casa 7 é a casa dos compromissos. Então, todas as pessoas com quem você tem algum tipo de compromisso estão aqui na casa 7. Essa casa 7, ela faz um aceno lá para a casa 4, com os amantes. Eu tinha dito que vocês iam conversar com um parceiro ou parceira sobre a possibilidade de viver juntos. Aqueles que estão sós, eu esqueci de falar de vocês, vamos voltar lá. Aqueles que estão sós vão ter oportunidade de encontrar alguém. Então, essa questão assim do amante ou da amante, né? A escolha da pessoa, uma pessoa para amar, né? Isso vai estar no seu campo, tá? Então, aqueles que estão sós também vão ter oportunidades. Aqueles que já têm alguém, aí é aquilo que eu falei, vão conversar sobre compromisso, viver junto, vão pensar sobre abrir ou não um relacionamento, vão fazer ajustes na própria intimidade. A tendência mais forte para a maioria de vocês é que todos, a maioria, perdão, assuma compromissos, tá? E aí, dependendo do que você entende por compromisso. Uma relação estável e sólida, onde você se sente acolhido, né? Mas aí você vai ajustar os formatos de acordo com o que você deseja e o que você entende que é legal. No caso das parcerias de trabalho, eu também vejo a Imperatriz como uma carta bastante positiva, em especial para aqueles de vocês que querem abrir uma empresa ou fortalecer
o espaço no mercado de uma empresa que já existe. Tem aqui algo de aguardar que sementes plantadas floresçam, e dá para pensar aí na primavera como uma época favorável, né, para ver os primeiros resultados, ou para ver uma intensificação dos resultados desse plantio, né? Aqui na casa 8, a sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta bastante interessante para estar aqui, porque ela me remete a algumas questões, né, que são bem semelhantes à vibração da casa 8, né? A casa 8 é a casa de Escorpião, Plutão, e eu costumo fazer uma associação da sacerdotisa com a deusa Perséfone, né? Que é a esposa de Plutão, a rainha do submundo. Tem aqui, primeiro eu vou falar sobre dinheiro, mas depois eu vou falar sobre um sentido mais profundo da casa 8, porque os dois vão valer. Primeira coisa, com relação a dinheiro, tem aí todo um cuidado com alguma coisa secreta, girando em torno da administração das suas finanças. Existe aqui a questão de você receber um dinheiro inesperado. E quando eu digo inesperado, você não consegue imaginar a fonte desse dinheiro. E como a sacerdotisa, ela, em muitos sentidos, ela é um mistério, fica um mistério para mim. Vocês precisam tomar cuidado com um lado sombrio na administração do dinheiro, porque tem aqui uma questão de resistir a uma tendência de esconder alguma coisa, né? Sonegar imposto, esconder algum tipo de ganho ou então de compra do cônjuge. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Consomem alguma coisa, aí tem que esconder aquele gasto do cônjuge. Você usar o seu dinheiro para alguma atividade ilegal ou estranha, que você tenha vergonha disso, tá? Toma cuidado, bastante cuidado com vamos chamar assim, lado B da administração das finanças, tá? Vai parecer assim, extremamente sedutor, mas é algo que pode ameaçar essa dinâmica entre as casas 2 e 8, e você acabar se vendo numa situação de torre na qual você não consegue esconder o que está acontecendo. Você tem ali as suas finanças expostas, tá? Toma cuidado com isso. Eu estou falando aqui com um lado sombra, tá? Eu não estou querendo dizer que é o que vai acontecer, é só para você se observar. Se a gente for olhar a sacerdotisa por um prisma de luz, tem essa questão de receber um dinheiro inesperado. Agora, esse dinheiro inesperado vai vir de que fonte, né? Também pode vir de uma fonte estranha, mas vamos olhar pelo lado luz. Vem um dinheiro que cobre algum tipo de necessidade, que vem na hora certa, que parece um presente divino, beleza. Essa carta favorece aqueles que quiserem estudar sobre aplicações, que queiram colocar um olhar, né, dedicar algum tempo, né, interesse
para fazer o seu dinheiro crescer. Só evita esconder de alguém, tá? Ficar abrindo conta que a outra pessoa não sabe que existe. Evita isso, deixa tudo às claras. Em especial se você vive com alguém, né? Ou se você tem um negócio com alguém. Deixa tudo transparente, porque vai ser melhor. E uma coisa mais profunda a respeito dessa carta aqui, a casa 8, ela é uma casa de morte, renascimento e transformação. E esse eixo aqui, ele está clamando por uma transformação muito forte. Então eu tinha dito lá no início, você vai rever valores internos, porque você não está satisfeito com a pessoa que você é. Na verdade, você vai se transformar mais um pouco em quem você é de verdade. Então você vai deixar máscaras caírem, que é excelente, porque aí você vai fazer as transformações, as outras pessoas elas vão notar, elas podem até comentar com você. E aí quando comentam, nossa, Leonina, você tá tão diferente. Aí você, não, mas eu sempre fui assim. E você vai responder isso com sinceridade, porque você já sente que você sempre foi assim. Na verdade, você vai estar ali, sabe, saindo da casca do ovo? Algo nesse sentido. Então, você precisa deixar a sua luz vir, né? Deixar que os seus valores mais caros venham à tona, porque esses mesmos valores podem trazer movimentações para vocês, tanto na vida quanto em particular nas finanças. E aqueles que trabalham com clientela especificamente, tomem cuidado para não ficar exibindo muitos segredos da clientela. Fala só com aquelas pessoas que são necessárias. O lado luz aqui do segredo da sacerdotisa é você saber fechar a boca com relação aos seus planos mais poderosos e transformadores. Não é todo mundo que precisa ficar sabendo. Julgamento na casa 9, eu tinha falado que teria a possibilidade de viagem para o exterior, sim. Não vai ser o grande foco, mas alguns de vocês vão sentir uma necessidade de buscar um passado, buscar uma ancestralidade. Então tem questões aí de migração envolvidas, tá? Para uma parcela de vocês. Agora, para a maioria, aqui existe uma necessidade profunda de autoconhecimento, no sentido de você saber lidar com as coisas que você aprende a seu respeito, porque não adianta você só adquirir o autoconhecimento profundo da sacerdotisa se ele não vai para fora. Só toma cuidado com o julgamento de outras pessoas. Eu tinha falado aqui que vocês vão fazer o seu próprio julgamento. E é melhor que seja assim, que seja um auto-julgamento e não você só olhando para aquilo que está nítido e escandaloso no outro. Você vai ter que voltar o holofote para você. Não vai ter como fugir disso. Num certo sentido, você vai estar no centro do seu ano. E é para estar. Você não vai recusar relacionamentos ou se isolar nem nada disso. Você vai continuar se relacionando, mas você vai ser o centro das suas próprias atenções, e isso é ótimo. É ótimo para você desfrutar e também é ótimo para você investir em autoconhecimento. E aqui a gente tem
Marcação é para quem quer fazer processo terapêutico, e aí no caso não necessariamente uma terapia clássica, como no caso ali da Lua, mas aqui algo como terapia de vidas passadas ou acesso a registros acásticos, tá? Para saber mais sobre si. E aí chegamos na casa 10 com o Papa. A casa 10, ela é o ponto onde a gente precisa chegar, aqui no caso no ano, né? O que significa o Papa na casa 10? Vocês vão sair lá do Sol na casa 1, passar por todas essas casas, até você chegar num lugar interno de grande realização. Aqui tem um aceno específico para quem é professor, mestre, treinador, coach, palestrante, né? Você numa postura de compartilhar conhecimento, em especial através da fala, tá? E essas profissões tendo bastante destaque. Mas se você não tem nenhuma dessas profissões, aqui existe uma disponibilidade, uma força para você se encontrar. Eu gosto de fazer uma relação dessa carta aqui com o eu superior. Então tem aqui uma sensação de você estar chegando num ponto culminante da sua vida. Não é o ápice da sua vida, mas é um ponto muito relevante. E você sentir que tem um encaixe, que tem... Sabe aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas? É alguma coisa do tipo. Mas para você chegar nessa sensação, nesse nível de autoridade, vai ter que deixar o sol brilhar. O pendurado na casa 11, que eu disse que eu ia falar depois. O pendurado aqui, ele me mostra certa reticência para lidar com grupos. Não acho que tenha a ver com a situação mundial. Eu acho que aqui tem a ver com uma falta de abertura da sua parte. A casa 11, ela não tá legal, não tá ativada, como eu gosto de falar. Vocês vão estar muito num círculo ali íntimo. Quando muito conectados às pessoas com quem vocês trabalham. Mas fora isso, vocês não vão estar muito interessados em multidão, em fazer parte de grupo de alguma coisa, nem em rede social. Vocês vão estar mais intimistas, a gente pode dizer assim. Vocês vão estar mais preocupados com aquilo que está mais próximo. Qualquer coisa ligada à casa 11 vai parecer que é uma perda de tempo. Por outro lado, o pendurado, ele sempre pede que a gente enxergue as coisas de um jeito diferente. Então é legal você perceber por que essas resistências estão aí. O que você acha que pode acontecer de errado, você estando num lugar com mais pessoas, você se dissolvendo na energia de um grupo, né? Sem estar tanto no foco das atenções, né? O que você acha que pode acontecer? Será que você não está procurando as turmas erradas? Quem seriam as turmas certas? Tem alguma coisa aqui de um novo olhar, e existe uma relação desse pendurado com a torre da casa 2. Porque tem
ambos, cada um à sua maneira, chamam para uma saída da zona de conforto. No caso da torre, é possível que a vida se encarregue das mudanças, mas no caso da 11, você é quem vai ter que assumir algum tipo de posicionamento e sair, né, dessa postura amarrada. E para fechar, o mundo na casa 12. Aqui existe um aceno para um fechamento de ciclo. Então você vai ver nitidamente que esse ano é um ciclo em si. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente você vai deixar pendências. Até essas pendências aqui da casa 11, elas vão precisar ser resolvidas. Tem algo aqui de não deixar pontas soltas. E tem também, para aqueles de vocês que têm interesse em se aprofundar na espiritualidade, um contato maior com o mundo espiritual, com a mediunidade, com outras faculdades mentais, com a intuição. Tem a abertura aqui de um universo novo para aqueles que desejarem, espiritualmente falando. Mas, de qualquer maneira, para a maioria, né, tem um sentimento muito forte de plenitude, chegando no fim do ano. A carta regente é a temperança, e eu diria aqui que a temperança para vocês é o bom e velho bom senso. Ele vai precisar ser usado em 2022. Na verdade, eu acho que todo mundo precisa desse bom senso, mas está aqui para vocês. Ele está aqui como ferramenta, ele está aqui como conforto, né? Ele está aqui como uma garantia de que vai ser um ano bom, um ano próspero em muitos sentidos, que vocês vão conseguir realizar coisas, mas ao mesmo tempo vocês vão ter que estar muito afim de se conhecerem a fundo, que vai contribuir imensamente. E a temperança me traz aqui um sentimento de paz, de paz e de felicidade. Se vocês não tiverem medo das transformações, vocês vão chegar num lugar assim muito forte de paz de espírito. Aquele lugar que só chega quem não tem medo, né, dos desafios que a vida traz. Tipo, o mundo externo ele pode estar aqui na torre, mas você está aqui. Você não perde a sua sanidade. Está me vendo? Eles estão pedindo para falar essa palavra. Você não perde a sua sanidade. Porque sim, em 2022 vão ter momentos que vocês vão achar que o mundo enlouqueceu. Se é que isso já não está acontecendo, né? Mas você, não tem aquela brincadeira que as pessoas fazem? Estou pleno. Você na plenitude. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Eu agradeço aos leoninos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Eu deixo aqui os meus votos de boas festas para todos. Muito obrigada, um grande abraço. Até o próximo vídeo.